Fala pessoas, tudo bom? Estamos aqui de volta então com os vídeos. Meu computador finalmente ficou pronto do reparo e agora eu consigo colocar uns vídeos com melhor qualidade para vocês. E hoje vamos dar continuidade à série do README. Hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que me ajudou muito, que eu gosto bastante, que é o JQ, o JQuery. O JQuery ele serve para a gente conseguir fazer queries, buscas dentro de objetos JSON. E hoje, como toda comunicação moderna é basicamente feita em JSON, isso ajuda muito no dia a dia, quando você precisa pegar um elemento, quando você precisa entender um JSON, ou até quando você precisa formatar um JSON. Infelizmente, no Bash não tem um jeito simples de você conseguir editar, parsear um JSON. Você teria que fazer uns cut, AWK, com um monte de coisa bizarra para você conseguir pegar um simples campo dentro do Bash. Então, o JQ veio exatamente para ajudar a gente nisso. Ele é um jeito muito simples, uma ferramenta super pequenininha, mas muito potente para conseguir ajudar no dia a dia, tá bom? Espero que vocês gostem. Beleza, então, sem muita enrolação, já vamos dar uma olhada no primeiro exemplo do JQuery. Digamos que a gente tem esse JSON aqui. Eu vou dar um eco só para a gente começar a brincar com ele, tá? A gente tem esse JSON aqui de frutas, né? A gente pode ver que ele está numa linha só, é um pouco difícil de ler, mas a gente pode ver que a gente tem um objeto chamado fruta, e dentro desse objeto a gente tem outras chaves, como nome, cor e preço, tá bom? Vamos executar o JQ só para dar uma olhadinha em como que ele formataria isso, né? Então a gente pode fazer esse eco, e a gente coloca um pipe, então a gente está fazendo com que de um lado seja o output e do outro lado do pipe será o input. Então quando eu faço isso daqui, eu falo que esse eco aqui vai servir como input para o outro lado do pipe, tá bom? Então aqui eu vou dar um simples JQ ponto. Quando a gente faz isso, eu estou basicamente falando para o JQ não formatar nada. Eu não quero pegar nada, eu não quero fazer nenhuma query dentro desse JSON. Eu só quero que você me retorne o JSON. E é até legal que o JQ ele retorna para a gente um JSON mais formatadinho. Então, às vezes é até legal para a gente começar a entender como que está esse JSON, tá? Então, nesse caso aqui, super tranquilo. Vamos dar uma brincada e vamos tentar fazer as nossas queries. Como que funciona, né? As nossas queries, elas funcionam com esse operador ponto. Então, quando a gente coloca ponto uma chave, isso significa que a gente está fazendo uma query por uma chave dentro desse JSON. Então, se eu fizer aqui frutas, eu vou pegar, você pode ver que a chave frutas não está mais mostrando, porque eu estou dentro dela, ponto, eu estou entrando nessa chave, e aqui ele me retornou nome, cor e preço. Caso eu queira ir um pouco mais, eu posso ir e dar um ponto cor. E aí eu posso ver aqui que ele foi na frutas, foi na cor e me retornou o valor, que era isso que eu queria, tá? Mesma coisa, a gente também pode fazer para uma outra coisa, do tipo nome, e ele também vai me trazer a outra chave, tá? Mas legal, então você também deve estar se perguntando, legal, você conseguiu pegar um valor. Tem como eu conseguir pegar mais de um valor? E tem. Para isso, a gente tem que fazer uma pequena formatação aqui no nosso JQ, que a gente vai colocar ele em aspas simples, tá? Para falar que eu vou passar todo esse valor, né? Ele tem que receber todo esse valor. E aí eu vou colocar, espera aí que eu acho que a minha câmera está no lugar aqui, então deixa eu, perfeito. Então agora eu vou colocar vírgula, e aí eu coloco uma nova query. Então no nosso caso aqui eu quero frutas e o preço. E aí vocês podem ver que deu erro. E esse erro eu fiz de propósito, por quê? Porque quando a gente tem esse cedilha, né, na nossa chave, o JQ trata isso como uma variável especial, um caractere especial. Então, para isso, para caracteres especiais, você precisa colocar essa chave entre aspas duplas. E aí ele vai me trazer esses dois valores, tá bom? Isso também se aplica para espaços dentro da sua chave e traços também. Então lembre dessa dica que é importante, vai te ajudar. Legal, até aí tudo tranquilo, né? A gente conseguiu pegar alguns valores e a gente já começa a entender um pouquinho, brincar um pouquinho melhor com o nosso JSON. Mas eu só tenho que ficar passando stdin para o JQuery? Não tem um outro jeito mais fácil? E tem. Você também pode pegar o JQuery e pegar um arquivo, né? Então, no nosso caso aqui, vamos fazer o exemplo do ponto. E aí eu vou colocar aqui fruta.json. Mesma coisa, mesma sintaxe, tá bom?
Então, eu posso tanto passar como stdout, né, stdin, stdout para o jQuery, quanto um arquivo, alimentar ele com um arquivo. É muito interessante essa característica do jQuery de você colocar ele em pipe quando você está fazendo um curl de uma API, de uma coisa do tipo, e aí você já trata isso logo direto, tá? Mas também fica a dica aqui, pode usar em arquivo. Perfeito, até agora tudo certo. Vamos dar uma olhadinha agora em como que funcionam as listas, né? Porque no JSON não é só objeto, a gente só não brinca com objeto no JSON, a gente também brinca com listas dentro do JSON. Vamos dar uma olhadinha como que o JQuery trata isso, tá? Então eu tenho aqui um arquivo que é o frutas. O frutas a gente tem um objeto fruta, tá? Então naquele objeto frutas, na verdade, ele é uma lista. Então aqui a gente tem o nosso frutas e vocês podem ver que a gente tem uma chave chamada frutas, que é uma lista de objetos frutas. Então a gente tem a maçã verde, a maçã vermelha, a banana e o kiwi na nossa lista de frutas. Como que eu faço para mostrar isso no jQuery, né? Então vamos lá, eu vou dar um jQuery ponto, e aí eu vou colocar que eu quero frutas. Vocês podem ver que agora a chave frutas desapareceu. E a gente tem só esse abre e fecha colchetes. Porque isso daqui ele está me falando que ele entrou dentro daquela chave, que era uma lista, e aqui eu tenho uma lista de JSON, tudo certinho. Caso eu queira entrar dentro dessa lista, eu faço o seguinte: eu posso passar um operador especial, que é o abre e fecha colchetes, e assim eu consigo entrar nessa lista de objetos. Vocês podem ver que agora são 4 objetos distintos, não estão mais numa lista. Eu também posso fazer tudo que uma lista permite eu fazer. Eu posso acessar elementos dela. Eu posso acessar o primeiro elemento, eu posso acessar o segundo elemento, e assim vai, tá? Então isso também é muito interessante, caso eu precise pegar o primeiro elemento de uma lista, eu consigo fazer isso de um jeito muito simples, tá? Mas agora vem uma coisa que é muito interessante do jQuery, que é como eu consigo manipular objetos JSON dentro de uma lista. Por acaso o jQuery tem alguma coisa que eu consiga fazer um for, consigo fazer um if? Como que funciona? O jQuery ele é muito simples de ser usado. Para a gente conseguir pegar elementos dentro de uma lista, eu basicamente coloco esse abre e fecha colchetes aqui vazio e eu continuo seguindo minha vida com o meu operador ponto. Então, o que eu quero dentro dessas listas? Eu adoraria pegar o nome. Então, tudo certo. Dou ponto nome e ele vai entrar em cada um, ele vai iterar em cada um desses elementos e vai me trazer o valor da chave nome. Isso salva muito a gente quando a gente está começando a entender como que funciona um objeto dentro daquele JSON, qual campo eu realmente preciso e qual campo eu não preciso. Então, isso é muito legal. Eu não preciso fazer um for, fazer uma variável temporária, não. Eu só coloco abre e fecha colchetes e depois coloco a chave que eu quero. E aí eu consigo pegar o valor certinho, tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é que quando a gente começa a fazer algumas queries, né, quando a gente começa a buscar algumas do JSON que é muito complexo, às vezes fica um pouco difícil de entender o que a gente está fazendo. E o jQuery, pensando nisso, ele também implementou o operador pipe, igual o do Unix, né? O do Unix seria, tenho um lugar onde vai ser o stdout, que ele vai fazer o output de alguma coisa, e o outro lugar que vai receber, que é o stdin, tá? Então, no nosso caso aqui, como que ficaria isso? Primeiro, a gente vai ter que colocar entre aspas o que a gente quer fazer, e aí eu vou falar o seguinte, eu vou colocar ponto frutas, e eu vou colocar um pipe aqui. Por quê? O que que isso significa? Isso significa que esse primeiro elemento aqui, ele me retornou um JSON. E vocês lembram aquele JSON que a gente fez, não é? Aqui eles podem ver que era aqueles 4 objetos sem estar na lista. Então aqui, para o jQuery, eu trouxe o JSON formatado até aqui. O pipe, ele divide essas duas formatações e é como eu estivesse começando um novo jQuery. E aqui no outro caso, do outro lado do pipe, no lado direito do pipe, seria o elemento que eu quero retornar, que eu quero buscar. Então, nesse jeito aqui, ele vai executar exatamente da mesma forma. Vocês podem ver aqui. Só que com isso eu consigo fazer outras coisas. Então, eu consigo deixar um pouco mais organizado. Eu posso fazer o seguinte,
eu quero pegar o valor nome e eu quero também o preço. E nesse caso aqui, eu consigo fazer isso de um jeito melhor. Como que ficaria de um outro jeito, né? Não tem problema, eu também posso fazer do outro jeito. Eu poderia fazer aqui o frutas e retornaria exatamente da mesma forma. E aí vocês podem até ver que a organização aí mudou, né? Vocês podem ver que primeiro ele trouxe todos os nomes, depois todos os preços. E no de cima ele trouxe intercalado, né? O nome e o preço daquele objeto, o nome e o preço daquele outro objeto. Então tem essa diferença também. Mas é interessante o pipe exatamente para a gente conseguir também organizar algumas coisas, tá bom? Continuando aqui, o JQuery também tem várias funções que a gente pode usar. São dezenas, se não centenas de funções que você pode ir lá dar uma pesquisada para ver como que você vai conseguir formatar melhor o seu JSON. Você pode querer colocar tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo, só a primeira letra em maiúsculo. Você pode querer ver o tamanho de um valor, pegar o número de chaves, o que você bem quiser. Existem várias funções. E as funções elas funcionam com o pipe. Então isso que é interessante. O jeito de você passar argumentos para uma função é com o operador pipe, porque ele vai pegar o stdout de um lugar e jogar como stdin para o outro. Então, no nosso caso aqui, vamos fazer o seguinte. A gente tem a nossa lista, né, de frutas, então eu quero retornar chaves. Deixa eu executar aqui. Então, a gente tem o ponto frutas, né, abre e fecha colchetes, e eu vou colocar a minha função, que é a keys. A keys vai entrar em cada um desses elementos e vai me trazer a chave, ao invés de trazer o valor. Então, no nosso caso aqui, a gente pode ver que a gente tem 4 objetos, né, que eram aquelas 4 frutas, e aqui nada de novo, a gente tem as chaves de cada uma delas. Então, a gente tem cor, nome, preço e assim por diante, tá bom? Então, essa é a ideia por cima que eu queria passar sobre funções no JQuery. É legal falar de funções porque isso permite a gente dar o próximo passo, que é como que eu conseguiria fazer o if dentro do JQuery, que essa que é uma ideia também muito legal. Eu gostaria, no nosso caso aqui, e eu vou até retornar o JQuery para a gente ver o nosso JSON agora, eu adoraria pegar a maçã verde, tá? Como que eu poderia pegar esse elemento, né, esse objeto de fruta, dentro dessa lista? Utilizando outras ferramentas com Python, você ia ter que ir por cada iteração, fazer uma variável temporária e pegar essa validação, né, e validar com alguma string para você conseguir pegar aquele objeto. No JQuery, a gente consegue fazer isso com uma função chamada select, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o ponto frutas igual, então, em vez de eu passar a função keys, eu vou usar a função select. Então, eu vou colocar aqui select, aí eu tenho que passar a chave que eu quero, então eu quero o nome, igual, maçã. No nosso caso aqui, a gente tem dois objetos maçã, então ele limpou, ele não trouxe para mim o objeto banana nem o kiwi. Ele viu, fez o if para a gente e agora ele retornou apenas os objetos maçã. Legal? Como que eu poderia fazer para pegar apenas a maçã vermelha? A gente pode usar operadores lógicos. Então, no nosso caso aqui, eu quero fazer o select de maçã e cor vermelha. Então, vamos nessa. Aqui dentro da nossa funçãozinha select, eu coloco end, e aí eu coloco que a cor é igual a vermelha. Só saber digitar que dá tudo certo. Legal? Então aqui a gente tem a cor igual a vermelha, e o nome é maçã, e ele me trouxe apenas esse objeto. Eu também posso fazer com ifs de maior, menor, e todos os operadores lógicos. Então, vamos ver o seguinte aqui. Eu também posso fazer o seguinte. Eu quero que o preço, eu quero uma maçã com preço menor a R$ 1. E no nosso caso aqui, a única que era mais barata era a maçã vermelha, que estava 50 centavos. E aí o JQuery também me trouxe apenas o objeto que eu quero no select. Fez sentido? E para finalizar a nossa aula rapidinha de hoje, eu quero mostrar para vocês uma outra função que eu amo do JQuery, que é a gente formatar o JSON para uma outra coisa.
Então, ou seja, eu posso ter um JSON gigantesco com vários campos, que ele é completo, que ele é todo o output de uma API, mas para o meu projeto eu não preciso disso tudo. Eu gostaria de dar uma limpada em alguns campos para que eu consiga utilizar melhor, para que eu consiga fazer outra coisa. Então, o jQuery permite a gente fazer essa limpeza e depois jogar em um JSON diferente. E isso é muito legal. Para isso, eu vou mostrar aqui com uma API pública do GitHub e a gente vai dar uma limpadinha rapidinha nela e gerar um outro JSON, que daí eu posso fazer qualquer outra coisa, tá? Para isso, eu vou chamar essa pagininha aqui, tá? Da API do GitHub. Se a gente executar, vocês podem ver que ela me trouxe um JSON, que está bem formatado, está bonitinho. Então, vamos passar ele primeiro para o jQuery. Vou colocar um pipe, jQuery ponto. E aí vocês podem ver que o jQuery deixa ele coloridinho e tal, mas ele já estava bem formatado, tá? Mas vocês podem ver que existe várias coisas aqui, ele é bem extenso, esse JSON aqui, mas se a gente subir tudo, a gente pode ver que é uma lista de objetos, tá? Que daí tem os comentários de um commit, então tem o chá, tem o commit, tem o autor, tem o nome, várias outras coisas e a mensagem também dos commits. Vamos então tentar limpar um pouco melhor isso daqui, tá? Digamos que eu queira apenas nessa lista, eu só gostaria do commit, do objeto commit. E para isso eu tenho que colocar isso entre aspas simples. Aí vocês podem ver que agora já deu uma diminuída, né? Agora só tem os objetos commit. Mas digamos que eu não quero o objeto commit, eu quero só o nome de quem fez o commit. Então eu vou colocar aqui committer name. Então aqui a gente pode ver que todos os commits foram feitos pelo Nicholas Williams, tá? Mas agora vem a questão, né? Então, beleza, eu tenho o nome, mas eu também gostaria da mensagem do commit. Vamos lá nessa de novo, então. Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar uma vírgula, eu quero o commit message. E aí vocês podem ver que agora eu tenho o commit message, eu tenho o nome e a mensagem. Mas vocês podem ver que isso daqui fica muito confuso, ele fica todo bagunçado, ele me traz os valores sem formatação. Se eu fosse passar isso para uma outra pessoa, para uma outra API, é muito provável que daria problema, né? Como que eu ia falar para ele que o primeiro é uma coisa, o segundo é outro, o terceiro é outra, né? Então o jQuery permite a gente formatar esse JSON. Como que eu formato? Eu coloco isso daqui entre chaves. Então, isso daqui eu estou falando que eu quero um objeto, legal? E esse nossa busca seria o valor desse objeto, mas a gente precisa passar qual que vai ser a chave desse objeto, né? Então, deixa eu aplicar aqui para vocês entenderem. Se eu colocar aqui, ó, nome, né? Name, dois pontos, e aí um valor, um valor jQuery, né? Uma query jQuery, ele vai entender que o name, dois pontos, é a minha chave, e depois é o valor. No mesmo caso, vamos fazer aqui no message, eu vou colocar aqui message, dois pontos, e aí eu tenho o valor desse message. Se a gente fizer aqui, já ficou muito melhor, já ficou muito mais bem formatado, tá? Então vocês podem ver aí que agora ele está me trazendo o nome e a mensagem mais formatadinho. Só para a gente finalizar, porque como isso daqui é uma lista, isso daqui não está certo em JSON, né? A gente está vendo que vocês podem ver que não tem uma vírgula no final, né? Então isso daqui não é uma lista para o JSON. Então só para deixar isso certinho, a gente vai falar que toda essa nossa query do jQuery é, na verdade, uma grande lista. Então, eu estou colocando isso tudo dentro do colchetes. E aí vocês podem ver que o jQuery me traz bonitinho essa lista, né? E a gente pode até fazer um inception. A gente poderia fazer e da minha outra lista, vocês podem ver que eu já formatei esse JSON para uma outra coisa, e aí agora eu só estou querendo pegar o name, eu não preciso pegar o committer name, nem nada do tipo.
Mas, gente, a ideia do vídeo era essa mesmo, era uma coisinha bem rápida, uma dica aí que às vezes é difícil de pegar. Já brinquei muito com essa ferramenta, ela já me salvou muito. Às vezes, quando você quer tentar fazer uma coisa simples no Bash usando JSON, é um parto. Você acaba partindo para um Python da vida, que também às vezes pode mais complicar do que facilitar alguma coisa. Então, a ideia era compartilhar mesmo essa ferramenta que eu adoro. E se você curtiu, deixa seu like. Comenta se você quiser ver mais ferramentas desse tipo, mais ferramentas que ajudam no dia a dia. E espero que você esteja bem e muito obrigado. Pera. Momento João Kleber aqui, né? Esqueci de mostrar uma coisa para vocês, que é o JIQ, que é um jeito também de a gente conseguir entender o que a gente está fazendo no JQuery. Então é o Inception do Inception aí do JSON. Mas é muito simples, vocês podem ver aqui, procura aí no Google o GitHub do JIQ. É um jeito interativo da gente brincar com o JQ, tá? Deixa eu mostrar para vocês super rapidinho. Digamos aqui então que eu tenho o nosso frutas JSON, a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Eu posso dar um cat nele e fazer um pipe para o JIQ. Olha que legal. Dentro do JIQ, ele me trouxe essa interface interativa e ele até sugere algumas coisas para mim. E ele está falando para eu colocar aqui chamado frutas. Vocês podem ver que o JSON está mudando. Então, ó, se eu colocar aqui abre e fecha colchetes, vocês vão ver os objetos que a gente estava brincando. Se eu colocar aqui o nome, vocês vão ver que ele está me trazendo. Tem um problema aí com o nosso, né, com o nosso caractere, mas não tem problema. E aí eu também posso fazer exatamente as mesmas coisas. Eu posso usar pipe aqui, eu posso dar nome, vírgula, cor, e ele já vai formatando para a gente, tá? Então isso daqui é muito legal. A gente pode fazer até o último exemplo que a gente estava falando, de nome, e aí depois de cor, para refazer esse JSON aqui para uma outra coisa, e ele vai dinamicamente mostrando isso para a gente, tá? Legal? É uma coisa também que ajuda quando você está com um JSON muito complexo, não quer ficar aplicando várias vezes o JQ, tem o iterativo também, tá bom?